Deus, em tua graça, tem misericórdia de mim, em tua grande compaixão, apaga as minhas iniquidades, lava-me completamente da minha culpa e limpa-me do meu pecado, pois conheço minhas iniquidades, meu pecado me confronta o tempo todo. Contra ti apenas, contra ti pequei e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que estás certos em me acusar e justificado em me condenar. Na verdade, nasci culpado, sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. De fato, tu desejas a verdade no íntimo. Então me ensina a sabedoria do fundo do meu coração. Purifica-me com hisopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Deixa-me ouvir o som do regozijo e alegria, de maneira que exultem os ossos que quebraste. Desvia tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me com um espírito determinado. Não me afaste da tua presença, não me retire do teu espírito. Devolva-me a alegria de tua salvação. Dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios os teus caminhos, e os pecados se voltarão a ti. Resgata-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então minha língua cantará sobre tua retidão. Adonai, Senhor, abre meus lábios, então minha boca te louvará. Porque tu não queres sacrifício, ou eu os daria. Não tens prazeres em ofertas queimadas. Meus sacrifícios a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Em teu grande prazer, faze de Sião prosperar. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te deleitarás com o sacrifício de retidão, com as ofertas queimadas e os holocaustos, e serão oferecidos novilhas em teu altar. Salmo de número 51. Lindo salmo, maravilhoso salmo. Mas antes de começar esse tema, esse assunto, nós vamos. Eu vou pedir para você que deixe o like, tá? Se você tiver coragem, comenta e ajuda o canal a crescer. Muito bom. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Não quero menosprezar nenhuma teoria, tá? Elas foram muito importantes para os cristãos, né? E tem sustentado isso de uma forma maravilhosa. E o que nós vamos falar hoje pode mudar alguma coisa, pode transformar a vida de muitos cristãos, porque é como eu disse, eu não quero de maneira alguma menosprezar as teorias que já existem. Mas nós precisamos falar a verdade e expor os conhecimentos, porque as teorias têm contradizido, né, contrário
o que realmente as Escrituras nos informam. E o que eu quero dizer hoje é um assunto que nesses anos da minha vida toda eu tenho visto assim, eu tenho assim uma interrogação bem grande nesse assunto. Eu estou falando sobre pecado original. Com certeza você já ouviu falar sobre o pecado original. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu. E às vezes pode ser que você ficou também com uma interrogação. E é o que nós vamos ver hoje. Eu poderia pegar muitos textos, tem muitos textos dentro das Escrituras Sagradas que poderia abrir esse tema. Paulo, por exemplo, no capítulo 5, 7 e outros mais, né? Eu poderia abrir com esses textos, mas achei aqui o Salmo muito interessante. Davi falando aqui que, né? Aqui exatamente no versículo 5, né? Davi fala, né? Na verdade, nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Esse versículo aqui é muito, traz assim, já um empurrão para a gente começar a pensar sobre o assunto. Eu espero que o vídeo não fique assim muito cansativo. E eu vou tentar fazer dentro do mesmo prazo que eu sempre fiz. Tá certo? Vamos lá então? Pecado original. A pergunta primeira é: onde começou? O que a gente sabe biblicamente falando, ele começa lá em cima, lá no reino da glória, no céu. No céu. Falar bem assim, simples para você entender, lá no céu. Mas, então a gente pega as Escrituras Sagradas, e aí Deus aqui já passando suas informações para Moisés, ele diz: no princípio, Deus criou. No princípio nós não sabemos, né? No princípio, o princípio pode ser muito antes daquilo que a gente imagina. No princípio, ele diz que criou os céus. Então a primeira coisa que Deus criou foi os céus. Porque ele disse que no princípio, Deus criou os céus, e depois ele diz, criou a terra. Céus, terra. A terra não vem antes. O que vem antes é céus. Lógico, não tem? A lógica é essa. É vir por, né, por sequência. Deus não vai criar a terra antes se não existe nem espaço para colocar a terra. Então ele tem que criar um espaço. E ele criou esse espaço. Esse universo que nós falamos. E aí, Deus criou, depois disso, ele cria o quê? Os seres celestiais. Quem são os seres celestiais? Os seres celestiais são os anjos. É o que nós sabemos. Seres celestiais são tão invisíveis como o próprio Deus. Somente Deus pode vê-lo. A não ser que ele, como a Bíblia diz, mostra pra gente muitos anjos que se fizeram visíveis e vieram até o homem, né? Como Abraão viu e outros, né? Mas, até então,
Até então, no princípio, Deus criou os céus, criou os seres celestiais, são os anjos, e aconteceu algo interessante. Logicamente que quando Deus cria, ponham isso na cabeça, os céus, automaticamente ele também cria todos os planetas, Terra, tudo que você imaginar. Acontece que ele criou os anjos. Ele criou os anjos, presta bem atenção, com o propósito de adorá-lo. Ele não criou um robô, igual o homem cria, né? Tá aí criando os robôs para substituir as mãos de obras do homem, para ficar mais barato, né? Para ter mais perfeição naquilo que faz, para ter menos erro. Existe uma série de raciocínio. Uns para mão de obra mais barato, outros para perfeição, né? Aperfeiçoar a mão de obra, para não ter margem de erro. Mas esses robôs que o homem cria, precisa de alguém humano, que somos nós, para comandá-lo, para fazer funcionar, porque se não fizer, se não tiver o humano, o racional, né? Aquele que pensa que é racional, inteligente, para fazer com que esses robôs funcionem, então ele não vai servir para nada. Ele vai ficar lá parado, esperando alguém tocar, né? É igual o carro. Carro sem motorista não funciona. Ele tem que ter um motorista. Ele tem que ter um condutor que vai, né, fazer com que ele funcione. Deus não criou esses seres assim. Ele criou um ser inteligente, um ser pensante, um ser racional, um ser que vai, podemos dizer que é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o ser que Deus criou. Bom, criado esse ser pensante, racional, maquinou alguma coisa na mente. Ele olhou, né? Espera aí. Eu poderia estar no lugar desse Deus. Ora, esse Deus é igual a mim. O que ele faz, eu faço. E ele, então, como diz, se não me engano, está em Isaías ou Ezequiel? Vamos ver aqui. Isaías ou Ezequiel? Ele está aqui, quer ver o que ele fala aqui? Isaías. Vamos ver aqui Isaías, rapidinho, para não perder tempo. Isaías 14, 12. Como caíste, né? Do céu a estrela da manhã, lançado por terra, debilitava. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho, cobiça, subiu no coração desse ser. Eu vou chamar ele de Rassatã.
Você pode chamar do que você quiser. Capeta, demônio, Satanás, é, eu, né? O que você quiser. Mas eu vou chamar ele de Satanás. Ele tinha um nome. Tem, né? Segundo que a gente sabe, Lúcifer, o anjo de luz. É interessante, né? Mas como que uma criatura pode, de repente, se ter essa imaginação de que pode ser maior do que o Criador e que ele pode assumir o trono do Criador e ser igualzinho o Criador? Bom, aí entrou o fato de que Deus, onipotente, né, com seus atributos, se você quiser saber sobre os atributos de Deus, é só você pesquisar, você vai ter lá até uma tabela completa sobre os atributos de Deus, né? Deus olhando para que ele olhou e viu o desejo daquele anjo. Porque Deus ele não vê. Nós, como eu olho para você ou para uma pessoa qualquer, as aparências. Eu olho para minha esposa, eu não sei o que minha esposa está pensando. Eu estou vendo ela, mas eu não posso nem adivinhar. Mas Deus, não, Deus ele sabe. Porque Deus não olha para as aparências nossas. Deus ele olha para nós e nos vê. E ele olhou para o anjo e viu a intenção daquele anjo, a rebeldia desse coração. E aí Deus falou para ele: olha, Deus foi compassivo com ele. Você quer governar? Então vai governar lá embaixo. Eu vou te dar um lugar para você governar. E mandou ele para cá. A Bíblia diz uma expressão expulsa. É como se fosse aquela coisa agressiva, né? Quando você fala assim, expulsou alguém, você imagina que o sujeito tomou um supetão no pé da orelha e um chute na bunda e ele, né? Não. Deus enviou ele para cá. E ao enviar ele para cá, ele trouxe com ele também a terça parte dos anjos. Olha, ele é um astuto, né? Ele conseguiu, né, com a sua astúcia, seduzir, induzir muitos desses anjos junto com ele, que acreditou nele e duvidou de Deus. O que a gente pode olhar, que né? A gente conhece tanta gente, tem a persuasão, né? É persuasivo, pessoas que, se você ficar muito perto dele, ele vai te levar você à pior da situação, porque ele é persuasivo. E esse anjo é persuasivo. Ele né? Ele conseguiu levar a terça parte dos anjos. Os demais não acreditaram no anjo. Duvidaram do anjo. Opa, esse anjo aí, sai fora dele. Mas a terça parte foi com ele, junto. Ele não está sozinho. E aí Deus veio sobre, né,
e começou a dar vida à terra, porque ele disse, né, dá vida à terra, e aí ele cria o homem. Nós vamos pegar aqui para nós ver aqui, na Bíblia, né, como é que funciona. Aqui é Gênesis 2, você vai ver, Gênesis 2, na verdade, Gênesis 2. Gênesis 2, você vai ver aqui. Então você vai ver aqui, ó. Estas são as origens do céu, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra. Ó, agora inverteu. Antes era céus e terra. Agora aqui fez a terra e os céus. Tá vendo? Então, Deus já tinha feito o universo. Já tinha feito a terra. Já tinha feito toda a parte universo, os céus. Agora ele está aqui, fez a terra e os céus. Esses céus é outros céus, não é os céus que Deus já tinha criado no princípio. E aí, toda a planta do campo ainda é aqueles céus ali, ó, que está dizendo no capítulo 1, né? Aqui, ó, e chamou Deus a expansão dos céus. Tá vendo? É onde ele deu a luz, deu tudo, o dia, a noite. Esse é os céus que tá falando aqui, tá? Aí ele fala assim, no 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, um vapor, porém, subia da terra e recarregava e toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus criou o homem, a humanidade, e colocou no Éden, colocou no jardim, colocou na terra. Para quê? Para que ele fez isso? Olha só. Da terra, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, vista, boa de comida, para comida, né? Árvore da vida. E no meio lá do jardim, a árvore da ciência do meio, a árvore da vida. E no meio do jardim, e a árvore da ciência, no meio do jardim, ciência do bem e do mal. E saía, né? E aí vai seguindo. O homem. E aí ela diz assim, olha, da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque daí o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que a gente vai imaginar no contexto de tudo isso, Deus, ele deu o jardim, a terra com todas essas coisas, plantas medicinais, plantas comestíveis, animais, tudo que está ali. Você pode, fica à vontade.
Mas tem uma árvore que você não pode tocar, né? Você não mexe nela não. Tocar quer dizer pegar dela e usar. Não, porque no dia que você comer dela, morrerá. Então, tá tranquilo. Adão, de repente Deus criou Eva, que foi lá, arrancou da costela de Adão e fez Eva. Deus é Deus, né? Soberano, onipotente, onisciente, onipresente, presciente. E aí, o que aconteceu? Aconteceu algo tão parecido, tão idêntico, quanto o que lá de cima. Lá em cima, Satã, persuasivo, astuto, ele não só desejou, como também arrastou, convenceu, induziu a terça parte dos anjos com suas blá 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 blá, né? Suas conversas, ele conseguiu pôr dúvida dentro do coração dos anjos. E agora está aqui a criação de Deus, o homem. Eu lembrei de uma coisa, um caboclo astuto dentro da Bíblia. Não sei se você lembra. Astuto, que é o Absalão. Lembra da história do Absalão? Você pegar lá, eu acho que é 2 Reis, capítulo 15. Você vai ver a astúcia de Absalão, muito interessante. E é o que se faz. Se Eva estava ali na frente da árvore, qual o motivo, razão, circunstância, a gente não sabe. Se ela estava desejando aquela árvore, ou se ela estava ali passando por perto, ou não sabemos. A Bíblia não relata isso, mas nós sabemos que ela estava perto daquela árvore. Ou talvez nem seja um contexto que a gente pensa que é e não é. Pode ser que não, mas a serpente aproximou dela, o Satã aproximou dela e fez a mesma coisa que ele fez lá com os anjos. Induziu Eva a praticar o engano com a sua astúcia. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ela não precisava estar perto da árvore para isso. Ela poderia estar em qualquer lugar. Ele foi até ela e induziu Eva, despertou Eva a um interesse. É aí que nós vamos chegar agora, no pecado original. Muitos falam que Satã colocou a natureza pecaminosa dentro do ser. Está tudo errado. Diz que a natureza pecaminosa, a partir da desobediência, a partir do engano, entrou dentro do ser. Não, está tudo errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala nada disso.
Isso é fora de contexto. É uma maneira apenas simples de você entender. Ou seja, assimilar alguma coisa. Mas o contexto profundo mesmo não é esse. Você sabe quem que é Deus? Ai, ai. Deus é o único. Acima não existe nenhum outro Deus. E nem abaixo não existe outro Deus. Deus criou a imagem e semelhança dele, tanto com os anjos quanto com o ser humano. E ele quer um ser inteligente, um ser que pode escolher, um ser que pode decidir a quem ele quer adorar. Aquele que vai adorar com sabedoria, com conhecimento, que sabe o seu lugar. Ele não criou um ser perfeito. Que se ele fosse perfeito, se fosse perfeito a criação de Deus, eles não tinham errado. Mas também Deus não criou um ser imperfeito. Por quê? Porque se fosse imperfeito, ele jamais poderia escolher. Porque o mal é mal, o bem é bem. Deus é o único que pode. Deus é o único que tem o mal e o bem em suas mãos. É o único que pode controlar e fazer do mal e o bem como água e óleo. Mistura o óleo no meio da água para você ver. Dali um pouquinho você olha, está separado. Não se mistura. Mas Deus é o único que pode controlar. Lembra de Jesus, por exemplo? Jesus é um exemplo disso. Quando acontece ali aquela tempestade, e todos com medo ali, nossa, e agora? Como é que vai ser? Jesus lá dormindo, sossegado. Jesus, e aí, nós vamos morrer. E aí Jesus acalma a tempestade. E eles perguntam, apavorado, quem é esse que pode, né? Que até a tempestade ele controla. Sabe? Jesus não é uma criação de Deus. Jesus foi gerado. A própria palavra de Deus diz que outra vez te gerei. 2 vezes. Uma lá e outra aqui. Ele não foi criado. Nessa criação de Deus, então Jesus pode controlar tudo isso. Jesus, você já viu alguém pegar um barro e passar no olho de alguém e curar, fazer enxergar? Você já viu os milagres de Jesus que alguém faz com essa natureza? Né? Levanta-te e anda. Porque Jesus tem a natureza de Deus. Jesus ele pode controlar. Junto com Deus. Ele pode controlar. E quando essa natureza, quando nós fomos criados como os anjos, Deus criou com as duas naturezas, misturou tudo,
né? Colocou dentro de nós, só que nós não podemos controlar. Nós não temos capacidade de controlar essa natureza. Porque nós não temos, nós somos criatura de Deus, nós somos criação de Deus. Nós não temos onipotência, não temos onisciência, não temos onipresença e nem presciência. Tudo isso nosso é tão fraquinho. Nós não temos. Assim como Satanás não tem. Ele não pode ler os meus pensamentos, ele não pode saber o que eu penso. Mas Deus pode. Deus pode saber o que eu vou pensar daqui 100 anos. Sabe por quê? Que Ele é o único Deus. Satanás é tão astuto, mas diante de Deus ele não entende nada. Quando Satanás vai na presença de Deus, lembra de Jó? Deus fala para ele: tu viste o meu servo Jó? Quer dizer, né? Aí Deus fala as qualidades de Jó para ele. Ele não entendeu nada. Assim mesmo ele ainda duvida de Deus. A vida de Satã, de Satã, é duvidar de Deus. É um ignorante. Igualzinho eu. Igualzinho você. E quando ora, não tem certeza da oração que fez. Nós somos pecadores por natureza. E essa natureza pecaminosa está dentro de nós. Ninguém colocou ela aqui dentro. Não foi Satã que colocou essa natureza para dentro do homem. A natureza pecaminosa não entrou depois de criado. Ela já está dentro de nós. Porque Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Ele criou com essa natureza. Mas nós não podemos controlá-la, essa natureza. Nós apenas temos uma coisa a fazer: decisão. Decidir quem é o Deus verdadeiro, a quem devemos realmente nos render diante dele, a quem realmente devemos nos prostrar diante dele. Por isso, Davi está dizendo aqui, e Paulo fala lá, também, eu não sei se é aqui, é Romanos, se não me engano é Romanos capítulo, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo, aonde está? Romanos capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, 12. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, o pecado da morte passou a todos, porque a lei estava no pecado, tal, entretanto reinou ela na semelhança, havia não mais aceita. Paulo fala assim, como aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é que faço. O próprio, né, Paulo fala, e aí ele ainda fala o seguinte, que quem poderá me livrar? Quem poderá me livrar do corpo, dessa morte?
Isaías fala assim, olha, Isaías fala assim, até as nossas justiças, nossas coisas práticas de bem, são como panos de imundícia. Se a natureza tivesse pecaminosa, tivesse entrado dentro de nós, como muitos pensam, seria fácil tirar, seria difícil, seria. Como, por exemplo, o sujeito que nasce, beleza, bonito, né? E aí começa a fumar, né? O cigarrinho de palha, cigarrinho de papel, começa a beber uma cachaça, e vicia, vai para droga. Mas se ele tiver determinação, tiver vontade, tiver coragem, ele para. Como eu conheço muitas pessoas que fumavam, não fuma mais, bebia, não bebe mais. Pessoas que mexiam com droga, não mexe mais. Eu tenho até um sobrinho que mexia com droga, era terrível ele. Quem conheceu sabe. Hoje é pastor. Largou das drogas. Conheço muitas pessoas assim. Mas essa natureza aí que está dentro de você, dentro de mim, essa não. Essa aí só quando tudo for consumado. Aí Deus vai julgar o pecado de cada um, para a morte ou para a vida. Então você tem que ter cuidado, porque Satanás já está julgado. O Satã já está julgado. Porque ele não se rende. Porque ele acha que pode. A nossa natureza é como se fosse um barril de pólvora dentro de nós. Deus não colocou o mal dentro de nós. Deus nos fez com a própria natureza dele. Só que nós não podemos controlar. Nós não temos poder de controle, de fazer bem ou mal como se fosse água e óleo. Mas nós podemos decidir por Deus e adorá-lo a Deus. Nós podemos fazer como aquele que estava orando no templo, batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Nós somos pecadores. E só a graça de Deus pode nos defender, pode nos salvar. Somente Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Encerrou. Então, eu tenho que reconhecer o senhorio de Deus, porque eu não sou nada diante de Deus. Eu sou apenas um pecador. Deixa de falar bobagem. Procure se render diante de Deus, porque a nossa natureza é como disse Jesus. Nós pecamos até em pensamentos. E como pecamos? Às vezes a gente vê um sujeito humilde, bom, nossa, o cara é demais. Aparentemente é demais. Mas lá dentro do coração dele
lá dentro dele, às vezes ele peca muito mais que eu, nos seus pensamentos, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo coração, pelos desejos. É um pecador tanto quanto o sujeito que entra dentro de uma casa e rouba, que mata uma pessoa por ignorância. Nós pecamos, até deitado na cama. Às vezes dá vontade de chorar. Por imaginar o que somos. É muito triste pensar o que somos e temos uma tristeza profunda. Às vezes eu tenho medo até de falar. Tenho medo, às vezes, até de olhar. Porque as coisas são... A maldade dentro do homem é algo simplesmente perigoso demais. O que a serpente fez lá no Éden foi apenas induzir. Ela induziu Eva para o engano. E Adão entregou toda a humanidade. Se Adão não tivesse entregue à humanidade, nós não teríamos chance nenhuma. A nossa chance é aqui, agora, nesse momento. Você já decidiu quem é o teu Senhor? Quem é Deus? Que o Senhor ao qual você se rende? Se não, então decida logo. Não perca tempo. Porque a palavra de Deus diz assim, e o tempo está acabando, tá? A palavra diz o seguinte, ó, Jesus lá em Mateus capítulo 5, eu acho que é capítulo 5, quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 18. Aqui, ó, o tempo está acabando. Ó, sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um tio ou um traço, uma vírgula da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. O tempo está acabando. Tudo está se cumprindo. Quando tudo que está aqui for cumprido, consumado, aí você não vai ter mais a graça. Aproveita a graça enquanto você tem tempo. Abraça esse Deus maravilhoso. Perdão, a ele faz como aquele homem lá no templo, orando. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou o pecador. Faz como Davi no Salmo. Ora a Deus para que ele tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de nós.
Espero que você entendeu. Espero que você repense, porque você chegou até aqui 50 minutos hoje, mais de 50, e que valeu a pena você ouvir esse vídeo. Obrigado, mas a nossa vida está nas mãos de Deus, independente do que somos. Jesus tem misericórdia de nós. Nos ajude. Nos ajude nessa nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido, Criador do céu e da terra, obrigado, meu Deus, por tudo. Cuida de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não podemos controlar o que está dentro de nós. Errou os anjos, a terça parte dos anjos, errou a humanidade. E estamos perdidos no alvo e não sabemos o que fazer. E os nossos pensamentos, a nossa natureza, que nos engana a todo instante, a todo momento. Como diz a tua palavra, não há um sequer justo sobre a terra. Oh meu Deus, oh meu Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude. Ajude essa humanidade, Senhor, ser melhor diante de Ti. E abençoa, Senhor, a cada ser humano nessa terra, para que ele encontre o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E que possamos nos render diante dele, diante do Senhor, para que nos aceite de novo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.